Bom, se a gente falou ali no vídeo anterior sobre as diferenças entre catolicismo e protestantismo, nós precisamos falar sobre a doutrina central do protestantismo, né? E aí vem aquela questão, né? As doutrinas centrais ou são as cinco solas? São, né? Também. Na verdade, as cinco solas, elas se colocam abaixo da doutrina central. E você vai entender o porquê que isso não fere em nada as cinco solas, né? Eu vou continuar falando com você sobre isso usando o livro Vivendo para a Glória de Deus, tá bom? Vou ler agora o capítulo 3 dele. Eu vou ler mais esse livro aqui e eu quero trazer mais conteúdo para vocês dele, porque é uma obra que chamou minha atenção. É como eu falei no vídeo principal, né? É um livro que é muito caro. Deveria ser mais barato. E eu ainda vou gravar um vídeo sobre o preço dos livros. Porque, cara, pensa bem. Esse livro aqui, R$ 110, né? Aí deixa eu pegar um outro livro aqui. Vocábulos de Deus, né? Sei lá quanto custa. Você vai pegando esses livros aí. Que trazem conteúdo essencial, mas são pequenos. O cristão médio não pode comprar. Né? Ele tem que lidar com as outras coisas, né? Ele tem que comprar comida. A gente está vivendo no Brasil de 2024. Então eu acho que há um abuso aí das editoras em relação aos preços, né? Eu vou falar sobre isso em um vídeo específico. Mas, vamos lá. Quando a gente vai falar sobre o princípio básico, nós não estamos negando os cinco solas. Não estamos negando nenhuma das doutrinas. Nós só estamos dizendo que há um princípio que é fundamental acerca da fé calvinista, né, o protestante. O Joel R. Bick escreveu o seguinte: a teologia calvinista inclui todas as doutrinas evangélicas essenciais, tais como a deidade de Cristo, a expiação limitada, tá? Ele vai chamar aqui de objetiva, a tradução botou objetiva, mas é limitada, e a pessoa e a obra do Espírito Santo. É importante ele trazer as três questões porque elas sintetizam muito do todo, né? A deidade de Cristo vai tratar daqueles que colocam mais pessoas na trindade, quadrindade, né? Que criam ali, a deidade de Cristo apenas, e ele é o único, né? Deus é único, e Cristo, ele é Deus também, e não há mais ninguém além dele. A expiação objetiva é a diferença com o arminianismo que vai surgir depois, expiação ilimitada, né? A objetiva é o contrário, é ilimitada. Jesus morreu pelo seu povo, como Mateus capítulo 1, 21 vai falar. E a pessoa e a obra do Espírito Santo contrastando com a teologia pentecostal, que acha que só eles tratam do Espírito Santo. Não. A teologia calvinista inclui todas essas doutrinas. Ela fala da obra e da pessoa do Espírito Santo, aliás, Calvino fala mais do Espírito Santo que tudo, né? Ela fala da expiação de Cristo, ela fala da idade de Cristo, tá bom? Também inclui muitas doutrinas desenvolvidas pelos grandes teólogos cristãos como Atanásio, Agostinho, Anselmo e Martinho Lutero. Contudo, não é totalmente correto dizer, como fez o rabino Duncan, né, John Duncan, que ele escreveu o seguinte: não há tal coisa como calvinismo, porque os ensinos de Agostinho, ou Remídios, acho que é assim que fala, Anselmo e Lutero foram apenas reunidos por um homem notável e batizados com seu nome. Ele falou que não existia isso, né? Porque isso aí é uma invenção de Calvino. Na verdade, na época de Calvino, ele teve que escrever uma carta para o rei Tiago, se não me engano, não lembro agora o nome do rei, não é Tiago não, onde ele explicava que a sua doutrina não era nova, entende? E essa afirmação, ela é histórica. E até hoje os arminianos falam que foram os calvinistas que inventaram a doutrina, né? Essa é uma acusação católica. Os arminianos se comportam como os católicos em relação a nós. E é errado dizer isso, né? A doutrina calvinista não é uma união de pensamentos aí, de tempos diferentes, a ponto de apontar para o que o Calvino pregava. Não tem nada a ver com isso. Quando você vai estudar Calvino e você lê as Institutas, você quase não vê a teologia de outra pessoa assinada por ela. Você só vê Calvino explicando as coisas, sabe? Usando a Bíblia até.
mas eles acabam falando isso, né? Então é importante você ter em mente que embora haja um princípio básico, ele não é o único e ele não abandona os outros, entende? E há também ali, até nesse livro, uma boa correção a respeito do calvinismo por si só. Né? Antes de falar sobre a doutrina central, que está aqui embaixo, ó, o teocentrismo, a gente tem que falar sobre isso, que o calvinismo ensina, de fato, né? Qual é o âmago do sistema calvinista? Através dos séculos, muitos eruditos têm procurado identificar um conceito singular que governa o calvinismo. Hermann Bauk, não conheço, um calvinista alemão, reúne pelo menos 20 interpretações do princípio básico calvinista. E ele traz 3 deles aqui, né? Deixa eu ver se foi 3 mesmo. Ele traz 3 aqui. São mais de 20, mas ele trouxe 3. São conceitos básicos que foram atribuídos ao calvinismo. Tipo assim, o calvinismo é isso, entende? Há pelo menos 20 interpretações diferentes dessa pergunta. A predestinação. A predestinação não é o conceito básico, essencial do calvinismo, entende? E algumas pessoas acham que ser calvinista é acreditar na predestinação. Não é. Não é apenas a predestinação. E a predestinação não está no topo da doutrina. Enquanto alguns eruditos dizem que a predestinação é o centro da verdade reformada, essa afirmação pode ser mal entendida se for admitida no sentido de que tudo procede da predestinação absoluta. De tal modo que o que acontece no tempo é pouco relevante. Essa visão hipercalvinista leva a uma tendência de afastar-se da revelação bíblica para um tipo de teologia mais racionalista. Quando você coloca como centro a ideia da predestinação absoluta, nós não estamos negando que Deus tenha feito tudo do jeito que Ele quer, né? Mas se você focar nesse ponto, você vai adotar o hipercalvinismo e vai falar que não importa o que você faça, tudo já foi predestinado, entende? O calvinismo, ele não faz isso. Então, importa mesmo que eu grave um vídeo, porque Deus quis que eu gravasse um vídeo, então eu estou fazendo, isso está acontecendo na minha linha do tempo, entende? Então, se eu não gravar, Deus vai dar outro jeito. Não, não é bem assim que funciona. Ele quer que você grave, então grave, né? E se você não fizer isso, isso também estava predeterminado por ele, mas você vai pagar por não ter feito, entendeu? Você tem um papel também na história. Então, a predestinação não é o âmago da teologia reformada, como algumas pessoas acham, tá bom? A teologia do pacto, será que a teologia do pacto é? Não, também não, né? Apesar de ser importante, aqui no Brasil, né, a teologia do pacto ela nem é mencionada, né? A gente tem pouca gente falando sobre a teologia do pacto, infelizmente, né? E é uma teologia tão simples, né? Mas pouca gente fala dela. O dispensacionalismo acabou fazendo com que as pessoas achassem que a teologia do pacto ela é antibíblica. Infelizmente, foi assim que os dispensacionalistas lidaram com a situação e prejudicaram a teologia bíblica da aliança, né? Mas o autor escreve o seguinte: o pacto, enquanto o relacionamento pactual entre Deus e o homem é enfatizado na teologia reformada, não é necessariamente o conceito controlador. Todos os homens estão de fato em aliança com Deus ou são transgressores do pacto, mas Calvino não estruturou todas as doutrinas em cima dessa verdade importante. Isso aqui pra gente nem faz tanto sentido, né? Eu não conheço ninguém que considera a teologia do pacto como a essência do calvinismo, nunca vi ninguém falar isso. A teologia da soberania de Deus, ela entra na lista, e ela é de fato a teologia dominante, mas ela também pode ser mal compreendida, entende? Então, a soberania implica em governo. Portanto, falar de soberania de Deus significa referir-se ao governo de Deus. Soberania de Deus é a sua supremacia, a sua realeza e a sua deidade. A soberania de Deus declara-o como Deus. A incompreensível trindade, que apesar disso é conhecível à proporção que decide revelar-se a nós. A soberania de Deus é exercida em todos os seus atributos, declarando-o como perfeito em todos os aspectos e possuidor de toda justiça, de toda santidade. Ele é o soberanamente gracioso, onipotente Jeová. Falar isso soa até bonito, porque você está dando glória a Deus quando fala isso, tá? Ele é o Altíssimo,
que faz a sua vontade nos exercícios dos céus e nos habitantes da terra, como Daniel 4:35, Daniel 2:22, 20 a 22, né? Ele não pode ser reduzido a categorias especiais ou temporais para ser analisado e entendido pelo homem. Neste ponto, nos aproximamos da verdadeira essência do calvinismo. O calvinista crê que Deus é o Senhor da vida e soberano do universo, cuja vontade é a chave da história. O calvinismo crê que Deus é livre e independente de qualquer força, além dele mesmo, para realizar os seus propósitos. Ele crê que Deus sabe o início e o fim. Ele sabe o fim desde o princípio. Ele que cria, que sustenta, que governa e dirige todas as coisas, e que seu desígnio maravilhoso será total e perfeitamente manifestado no fim das eras. Porque Paulo também escreveu sobre isso em Romanos 11:36, porque dele, de Deus, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Um dia eu parei para estudar Romanos 11:36. Você já fez esse estudo? Coloca nos comentários. Tudo é maravilhoso. Quando fala de forma rápida, você não entende a profundidade. Porque dele, e se não me engano aqui está falando de Cristo, né? Quero até confirmar aqui, para eu não errar. Porque, se não me engano, é sobre Cristo, né? Porque dele e para ele são todas as coisas, né? Tem até a música, né? Você deve estar cantando aí a música. Deixa eu só ver se é sobre Cristo mesmo. Romanos 11:13. Cadê? 11:36, né? Eu fiquei com a impressão de que tá falando... é sobre Deus mesmo. É sobre Deus. Eu fiquei com medo de errar. Eu ia falar sobre Deus, mas fiquei com medo de ser sobre Jesus. Eu não gosto de errar assim. Então, porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, em Romanos 11:32, para com todos usar de misericórdia. E aí Paulo vai exaltar o ser de Deus no versículo 33. Ó profundidade de riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, Yahvé mesmo aqui, né? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Aquela questão que eu falei lá sobre as obras no vídeo anterior. Aqui está essa estrutura. Quem é que ajudou a Deus para ser recompensado por isso? Ninguém. Né? A pergunta de Paulo já traz a resposta, ninguém. Né? E aí no versículo 36 ele vai trazer ainda mais a resposta. Porque dele, porque de Deus e para Deus, né? Porque de Deus e por meio de Deus e para Deus são todas as coisas. Glória, pois, a Deus eternamente. Amém. Glória somente a Deus, solidel glória, vem daqui também. Então, quando você estuda isso, você percebe que Deus está fazendo você fazer o que você faz agora para Ele, né? E você só faz isso por meio dele e para a glória dele, entende? Então, viver para a glória de Deus é viver para a soberania de Deus, é viver a soberania de Deus, entende? É exaltar Deus em tudo que você faz. A soberania de Deus é o âmago do calvinismo doutrinário. Contanto que entendamos que essa soberania não é arbitrária, e sim a soberania de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não vai falar aqui, como escreveu Duca, né? É uma vontade santa que governa o universo, uma vontade em que a misericórdia está guardada para ser manifestada no devido tempo. É solene o fato de que todas as criaturas estão à disposição da vontade pura, todavia, essa soberania não é meramente o livre-arbítrio, é o livre-arbítrio do soberano Senhor Jeová. E por isso distinto da abstração e da aparente arbitrariedade da mera vontade. E aí a gente tem essa ideia. Mas veja bem, eu acho até problemático você achar que a soberania, a soberania de Deus, ela não pode ser imposta por Deus, sabe? Enfim. Eu acho problemático isso porque se ele fizesse isso, ele não estaria errado, né? Ele não estaria errado fazendo isso, mas enfim. Algumas pessoas acham que isso aí é hipercalvinismo, eu não acho, tá bom?
Ah, tá. Tem aqui a palavra do B.B. Warfield, né? Escreveu em sua análise sobre a predestinação. Ele escreveu o seguinte: os escritores bíblicos acharam constantemente o seu consolo na segurança de que a determinação da sequência dos acontecimentos e de todos os seus assuntos descansa às mãos do Deus justo, santo, amável e fiel. As raízes da eleição divina estão plantadas no insondável amor de Deus, pelo qual se manifesta como ato supremo da sua graça. Isto é calvinismo genuíno, equilibrado e defensável. É o calvinismo expresso em Isaías 9, versículo 6, o qual afirma que o governo ou a soberania está sobre os ombros daquele que é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Em Cristo, a soberania amorosa e paternal de Deus nas Escrituras é amplamente diferente da soberania fria e caprichosa de outros supostos deuses, tais como Alá. E aí vem a questão. Algumas pessoas vão, por causa da soberania de Deus, vão tentar atribuir a gente a falsos deuses. Por falar como aquele cara lá do canal de apologética lá que nem é cristão, aquele cara deve ser, né? Falar, não, os calvinistas acreditam como Alá. Não é como Alá que nós acreditamos. O fato de usar a palavra soberano não faz com que a teologia seja idêntica. Mas esses caras são nossos inimigos. Eles não querem que você entenda a verdade. Então, quando a gente fala sobre soberania de Deus, pode ser uma soberania imposta, porque não há nenhum problema para Deus fazer isso. Mas você vê no seu dia a dia que ele não impõe isso da maneira como as pessoas querem parecer. Ele não te obriga a fazer aquilo, ele vai te convencendo a fazer. Ele te convence a fazer o que é certo. O Espírito Santo nos convence. O Espírito Santo fala com o nosso espírito. E assim Deus exerce a sua soberania. Por exemplo, antes de vir gravar, eu estava numa terrível dúvida. Eu vou gravar ou eu vou continuar jogando o jogo no meu PlayStation 4? Cara, vamos ser sincero, eu poderia fazer qualquer uma das duas coisas. Eu não estaria errado se eu tirasse o meu domingo para descansar jogando videogame. Não é errado. Mas Deus não queria isso, entende? Deus não queria, ele prefere que eu faça o vídeo, entende? Cara, eu não posso ver esse acontecimento meramente humano. Eu tenho que entender que Deus está executando a sua vontade no universo através das minhas ações também. E se eu tinha duas opções e escolhi uma opção, essa opção só pode ter sido escolhida porque Deus me levou a fazer isso. Eu não estou aqui falando que eu sou melhor do que você, porque eu falei que Deus me usou. Não! Eu só estou demonstrando que ele exerce a sua soberania em nós, mas ele não precisa ser Alá, como eles falam, né? Mas ele nos conquista, ele nos governa. Somos governados por Deus. O Espírito Santo nos governa. Então esse vídeo ele chegou até você, não é simplesmente porque você quis vir aqui. É porque Deus, de alguma forma, para a glória dele, te trouxe aqui. Um lugar que pouca gente vai vir, mas você veio, entendeu? E você vai pegar o que eu falei agora e vai retransmitir de forma que ele seja glorificado também. Percebe a diferença entre o calvinismo e o que falam do calvinismo? Isso é calvinismo, entende? É assim que a gente aprende, é assim que a gente ensina. Agora tem esse último ponto aqui, deixa eu ver se tem mais coisa que eu queria ler. Só esse último ponto aqui, o teocentrismo, né? Eu achei muito interessante essa questão. Eu até acho que essa poderia ser a mensagem central, mas o autor colocou aqui como mais um subtítulo, né? Eu acabei de ler uma notícia aqui, eu quero pedir vocês oração, cara, eu esqueci de falar isso. Eu esqueço muito de falar o que está acontecendo comigo. Isso é uma falha minha, tá? Orem por mim, porque eu tô ficando surdo desse ouvido. Eu acabei de ver aqui uma doença que leva à cegueira. Imagina também ficar cego. Eu tô ficando com as vistas ruins também, né? Mas eu não tô ficando cego não, graças a Deus. Mas esse ouvido aqui tá me incomodando muito. Eu tenho que ficar ouvindo um som alto o tempo todo. Então orem por mim. Orem para Deus me curar desse ouvido mesmo, tá? Ou para ele me dar condições de comprar o plug pro ouvido aqui, que custa caro. Eu não sei o que vai acontecer. E como eu disse para a médica, qualquer resultado eu tô aceitando, porque eu sei, eu não mereço o ouvido,
então eu não vou reclamar de ter ficado surdo, né? Eu não mereço também ser curado, mas se Deus me curar, oxi, vou agradecer do mesmo jeito. Mas ora a si mesmo, tá? Portanto, se temos de reduzir o calvinismo a um conceito, podemos nos sentir mais seguros se ecoarmos as palavras de Warfield. Tô lendo errado? Beleza, tá? O qual disse que ser reformado significa ser teocêntrico. O interesse primário da teologia reformada é o Deus trino, pois o Deus transcendente, imanente, o amoroso em Jesus Cristo é o próprio Deus. Os calvinistas são pessoas cuja teologia é dominada pela ideia de Deus. A nossa mente pensa em Deus o tempo todo. Tudo que acontece é Deus, né? Estourou a guerra, Jesus está voltando, né? Essas doenças é Deus castigando, né? Aconteceu não sei o que, fulano de tal é porque é para Deus fazer alguma coisa. A mente do calvinista tem Deus no centro dela e tudo que acontece é Deus. Você deve ter percebido que nesse vídeo eu acabei falando essa mesma coisa, né? Então, o interesse primário da teologia reformada é Deus. E aí nós temos aqui a frase do Mason Presley, acho que é assim que fala, né? Assim como o metodista coloca na vanguarda a ideia da salvação de pecadores, o batista, o ministério da regeneração, o luterano, a justificação pela fé, o morávio, as chagas de Cristo, os católicos gregos, o misticismo do Espírito Santo e o romanista, a universalidade da igreja, assim também o calvinista coloca sempre na vanguarda o pensamento sobre Deus. Deus está no centro da nossa mente. Ser reformado significa enfatizar o abrangente, o soberano, o amoroso senhorio de Deus sobre todas as coisas. Cada área da criação, todos os esforços das criaturas e cada aspecto da vida do crente. O tema governante do calvinismo é, no princípio, Deus, como está em Gênesis 1, versículo 1. Em sua relação conosco, Deus tem somente direitos e poderes. Ele se obriga graciosamente e soberanamente a deveres tão somente por meio de uma aliança. Essa fala aqui é bem polêmica, tá? Eu quero encerrar esse vídeo dela. Nela, você lembra o que Deus fala lá em Ezequiel 36? É um dos textos que eu mais usei na minha vida inteira, Ezequiel 36. Deus, ele se obriga a nos salvar. Não estou exagerando. Deus não nos salvaria se ele não tivesse prometido. Entende? Em Isaías 36, a gente tem Deus falando isso, né? Leia todo o capítulo depois. Vou ficar como exercício para você. Mas ele fala o seguinte, no capítulo 36. Se não fosse pela minha promessa aos pais de vocês, eu não salvaria vocês. Entende? Mais uma vez, Deus está no centro. Então, a salvação, ela não é pela graça porque você é engraçado. Não é? Não tem a ver com isso. A salvação não é pela graça porque você mereceu isso. Nem porque você era pobre coitado. Tá? Porque Deus, ele conhece o seu coração. Ele sabe que você não era um pobre coitado. A salvação é pela graça porque Deus prometeu te salvar. E ele fala isso explicitamente. A relação de Deus conosco, a sua relação conosco, Deus tem somente direitos e poderes. Deus se obriga graciosamente e soberanamente a deveres tão somente por meio da sua aliança. Se Deus não tivesse prometido, ele não precisaria ter salvo ninguém. E é por isso que o texto fala dele se obrigar. É uma força que ele faz, né? Porque ele até poderia voltar e desfalar, porque ele é Deus, ele pode sim se ele quiser, mas ele é fiel a si mesmo, entende? Então, até a salvação inclui Deus no centro. Se ele não tivesse prometido um povo para si, eu e você nunca seríamos salvos, nem por ser engraçado, nem por praticar toda a lei. Deus não precisaria salvar ninguém. Deus está no centro, entende? Como que acontece? A soberania dele está aí. Agora, mesmo você sendo pecador, do jeito que você é, eu também, tô falando de todos nós, mesmo sendo assim, mesmo não tendo motivos para isso, ele vem e nos salva. Ele tem prazer em fazer a sua própria vontade. Deus tem prazer em fazer a sua vontade. Deus tem prazer na sua própria soberania. Ele não sente prazer em mim, em você.
Ele sente prazer nele mesmo, em cumprir a sua promessa, entende? E é por isso que ele graciosamente nos salva. Entende como é que está a soberania de Deus? Essa é a doutrina central, a soberania de Deus e o movimento de Deus na história humana. Isso é muito bonito. Mas eu não posso continuar falando aqui, porque eu tenho que gravar mais vídeos, né? Então eu vou parar por aqui, deixar você com esse pensamento na mente. Coloca nos comentários o que eu falei aqui, né? Quão diferente é do que falam sobre nós. Bota nos comentários que eu vou saber que você chegou até o final. Fique com Deus e tchau.